Olá pessoal, sou Valdson Costa. Começamos hoje o Papo que Soma, com realização da AG Especialista em Implantação de Negócios e da Riacho Doce Gestão de Ideias. Temos como oferecimento a FAM FGV, a JP Studio, a Embarque Nordeste, a Promova Tecnologia e a JP Sistemas, além de Daniele Oliveira, nutricionista. Estou com o André. Olá André, tudo bem? Olá Valdson, tudo bem? Valdson, hoje a gente tem uma grata satisfação de ter o professor Wagner Pádua. Professor, eu vou pedir licença para ter uma cola para ler o seu currículo aqui de forma resumida, Valdson. Professor Wagner Pádua Filho é palestrante, empresário, sócio da CRW Educacional e da startup Learn ADM. Tem destaque internacional pela sua experiência e conhecimento em... ele é pós-doutor em empreendedorismo e inovação pela Universidade da Flórida, doutorado também pela Universidade de São Paulo, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Não é isso, professor? Isso mesmo. Professor, seja muito bem-vindo ao Papo que Soma. Obrigado, André. Obrigado, Walter. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que Papo que Soma o nome é muito feliz do projeto de vocês, porque a gente precisa somar, né, gente? A gente precisa conversar coisas úteis na sociedade em que vivemos, né? É verdade. E eu espero que esse nosso papo possa somar a nós, acima de qualquer outra coisa. Sem dúvida. Estamos envolvidos nele. E as pessoas que estão nos assistindo, né? Possam, enfim, usufruir um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje. Vamos lá, professor. A gente estava vendo aqui, né, pela sua vasta experiência na questão da inovação, né? É um tema muito latente hoje, né? Muito discutido a nível mundial, e sobretudo aqui no Brasil, né? Que a gente tem aí um caminho muito grande a percorrer, né? Sim, o Brasil precisa mais investir em ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, inovação, enfim, né? Mas assim, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, fala para a gente um pouquinho o que é realmente inovação. De uma forma bastante didática, vamos dizer assim, né? A gente tem sempre aquela ideia de que inovação tem que ser algo tecnológico, algo inédito, né? Isso não é necessariamente verdade. A inovação é uma melhoria a partir de um ponto que nós estamos, seja ele qual for, em qualquer área do conhecimento, da vida, do que for, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. A hora que a gente sai de um ponto A para um ponto B, e esse ponto B é melhor do que o ponto A, gerando impacto positivo, resultado para a sociedade, para o ser humano, para as empresas, para o mercado, para o cliente, nós estamos falando em inovação. Eu não preciso ser novo para ser inovador. Não precisa ser inédito para ser inovação. Não precisa ser tecnológico para ser inovação. Não precisa ser caro para ser inovação. Eu preciso de muito dinheiro e muito recurso. Não, eu não preciso. Inclusive, muitas vezes, inovar é baratear. Inovar é simplificar. De que forma, professor? Por exemplo, quando você desenvolve um produto que tem um apelo, a gente chama isso de inovação. Dentro do conceito da inovação disruptiva, né, que é essa coisa da quebra de determinados mercados, né, de você romper com o status quo de um determinado tipo de mercado. Aí a gente, né, pode falar que para que o senhor foi Schumpeter lá atrás. Se a gente for ver, por exemplo, os próprios novos canais hoje de comunicação, né? Como a sociedade hoje tem acesso a muito mais conteúdos através, por exemplo, de canais como esse que nós estamos aqui com vocês, né? Antigamente nós tínhamos um modelo de transmissão de conhecimento, de divulgação de ideias, seja o que for, que eram presos e restritos. Era um padrão, né? Era um padrão, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a sociedade está livre para conectar o papo que soma e ouvir a gente conversando no momento que ela quiser, na hora que ela quiser. Isso é simples. Isso é muito mais barato. Não é muito mais conveniente. Então, inovar é isso. A gente não pode deixar de considerar o seguinte, sempre com um olhar em quem será impactado. Se é a sociedade, se é o cliente, de que forma nós podemos fazer melhor? Então, a mente inovadora, ela é 24 horas por dia, 365 dias na semana.
nós temos que sempre perguntar, nada é tão bom que não possa ser melhorado, Perfeito. e temos que estar sempre atentos à forma como a sociedade muda. Por isso a gente estava conversando aqui mais cedo, Valdo. Professor, inovar é um processo social. É possível estar em todos os pontos, seja do vendedor de coco, Sim. seja na feira, né, seja na universidade, Isso. nesse espaço tecnológico que nós estamos aqui, que vai diretamente para um processo de redes sociais. Ele está é um processo social que depende, quer queira, quer não, do comportamento desse sujeito. Perfeita pergunta. Perfeita colocação. É exatamente isso. Ou seja, nós temos casos de ambulantes que se dão muito bem nos seus negócios, que tem uma forma diferente, inovadora. Rick Chester. Nós temos vários casos, né? De ambulantes que viraram palestrantes, esse tipo de coisa, né? Porque tem um jeito diferente, uma forma de abordar, uma forma de apresentar seus produtos, né? Até as grandes universidades. A inovação não é para a FGV, ou para a USP, ou para a Federal de Minas, lá que é a minha terra, né? Ou para Harvard, ela é para qualquer um de nós. O Papo que Soma é inovador. Ele traz... Professor, então você veio despertar aqui o espírito inovador do Valdes e do André, porque Não tem dúvida. Também. eu não sabia que eu era inovador. Claro. Eu tinha em mente que inovador é aquele cara que vai no supermercado, cheira um produto, não, isso aqui poderia ser de uma embalagem diferente. Aí eu disse, eu não tenho um perfil inovador, eu não sou inovador. Você está fazendo jornalismo diferente, discussão diferente, somando... Eu não sou as jornalista, pessoas. sou economista. Sim, você é economista, né? Nós estamos fazendo uma forma de comunicação, uma forma de chegar ao público de uma forma leve, didática, atemporal, livre, com acessibilidade. E utilizando uma ferramenta já existente. Já existente, você não está inovando a roda. Vocês são os primeiros a fazer isso? Não. Mas estão fazendo de uma forma diferente. Se estão impactando o seu público, se está melhor do que estava antes, se está gerando resultado positivo, é inovação. Agora, é claro, né, gente? Quando a gente fala em inovação de alto impacto, aquela inovação disruptiva, inovação que a sociedade tanto busca do ponto de vista de fazer a diferença nas empresas, ou num país, ou numa sociedade, é claro que há uma proporcionalidade desse impacto, né? E aí nós entramos numa esfera de desafio muito grande. Porque como competir hoje, seja empresa, seja país, seja cidade, seja estado, se nós quisermos competir hoje nessa sociedade 2023, 2030, vamos dizer lá na frente, nós precisamos nos preparar para oferecer as melhores soluções para o mundo que está por vir. E como a gente começa, Valdo? Entendendo o mundo. Professor, me informa o seguinte: como é possível pensar em inovação, principalmente diante de um mundo extremamente acelerado, né? Hoje nós pensamos, quando cheguei aqui hoje conversando com o André, conversamos sobre 3 temas que parecem que estão o tempo todo em ebulição, né? Seja do mundo econômico, que acaba influenciando no mundo social. Como é possível viver essa inovação diante desse mundo acelerado? Eu acho, Valdo, que isso que você está comentando é quase talvez um dos maiores desafios hoje da nossa sociedade, né? Se a gente entender que nós já inovamos desde da história do início da história da humanidade, do ser humano, da roda, da luz elétrica, seja o que for, né? A grande diferença está na velocidade. E é exatamente isso que você comentou. Ou seja, o mundo parece que está acelerando mais, né? As nossas 24 horas parece que passam mais rápido do que se passava há 10 anos atrás. Então, essa aceleração do processo da vida humana como um todo, ela, na verdade, não é real, ela não é temporal, ela é perceptiva. É lógico, né? Porque é mais complicado, né? Exato, porque o relógio continua do mesmo jeito. Porque é mais É complicado. a nossa percepção que mudou, né? Então, isso vem a partir de uma série de variáveis que foram influenciando a nossa sociedade moderna. É interessante, professor, a gente partindo mais para uma questão aí, pensamento do ser humano, né? O Christian Barbosa, o senhor conhece bem, ele fala uma coisa muito interessante com relação a tempo. Essa velocidade que a gente vive hoje, Valdes, né? A gente tem um costume de dizer que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Certo? Então, você vai ter que fazer as suas escolhas para saber o quanto tempo você quer viver diante das suas escolhas. Exato. É mais ou menos isso aí? É uma referência, né? O tempo é uma referência que nós temos e chocamos, né? Colocamos em colisão
essa referência com os diversos fatores da nossa vida. A vida talvez seja um dos grandes questionamentos, né? Então, esse desafio do mundo mais rápido é como inovar diante de um mundo tão acelerado. Muitas empresas, ou as pessoas têm essa percepção, puxa, mas a hora que eu identifico uma nova necessidade, o tempo entre a identificação da E necessidade, a execução. o desenvolvimento dessa solução e a execução dessa solução, a necessidade já mudou. Então, esse é um desafio importante hoje do ponto de vista corporativo. Vocês imaginam se uma empresa como Apple, nós estamos vendo o Google agora, né? Quem podia imaginar que poderia haver uma outra forma de se buscar dados na internet sem o Google? O Google parece que entrou no nosso DNA. Sim. E agora nós temos ferramentas novas, como o ChatGPT, por exemplo, né? Que acho que nós vamos conversar um pouquinho depois sobre isso. Uma nova forma de buscar conhecimento, de buscar informação, de buscar acesso, de buscar dados, seja o que for, além do Google. Ou seja, nenhuma empresa é eterna. Ninguém é capaz de oferecer sempre as soluções que a sociedade procura. Sempre vão haver novas necessidades e novas pessoas, novos seres humanos identificando essas necessidades, inovando e entregando essas necessidades. Lembrando, a inovação não pode ser só no desenvolvimento. Ela tem que estar relacionada à entrega. Sim. Professor, a inovação, ela é democrática? Eu pergunto isso diante desse mundo capitalista que nós temos. Né? Até porque... Essa pergunta é provocativa. Conversamos de forma... Conversamos antes, o senhor falava exatamente que uma coisa não está desconectada com a outra, né? O social, esse mundo tecnológico, né? Então, assim, ela é democrática? Eu diria, deveria ser, né? Mas no conceito da democracia, no sentido de que as decisões emanam do povo, ou emanam da maioria da comunidade, né? Que elege seus líderes para que decidam em nome dela, eu diria que talvez não. E em que sentido que eu quero defender essa ideia? É de que a inovação tem concentrado... A inovação, necessariamente, ela não devolve para a sociedade benefícios o tempo inteiro. Sim. Tanto é que nós temos um lado muito perverso da inovação. Está ligado a fake news, está ligado a cibersegurança, está ligado a toda essa parte de criminalidade que existe, dados, todo esse deep web, assim, roubo de dados e tudo isso que envolve, e do ponto de vista econômico, André, que é a sua área que você gosta, essa questão da concentração de renda demais que está havendo, né? Inclusive... não vou dizer uma ameaça ao capitalismo, mas uma interrogação, um questionamento, né? Muitos economistas, muitas lideranças do mundo acadêmico têm começado a discutir se a inovação, de fato, ela é positiva ou negativa para o modelo capitalista social que nós estamos vivendo. Mas ainda voltando dentro desse conceito, que é bastante provocativo, eu acho que não, porque a sociedade ela não se beneficia das decisões tomadas por essas lideranças que ditam a inovação. Segunda coisa que eu acho é o acesso. Ele não é democrático, né? A partir do momento que a educação está intimamente relacionada, e não há como a gente negar, Sim. O ponto principal é educação e conhecimento. Ele não é universal, não precisamos nem entrar em detalhes aqui para entender, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam e saibam que a educação não é livre, não é democrática, não é de livre acesso de forma igual. As oportunidades não são iguais. Essa é uma discussão grande do ponto de vista sociológico, político, etc. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Essa discussão tem nos Estados Unidos também, com as community colleges, com as universidades elitizadas que tem nos Estados Unidos hoje. Então, assim, o primeiro ponto é o conhecimento. E o segundo é a tecnologia, né? O acesso às tecnologias de ponta. Dentro dessa inovação altamente competitiva do ponto de vista global, né? Se a gente imaginar em termos de Brasil... Quem tem mais capital consegue fazer mais investimento. Tende a inovar mais, né? Há uma tendência de inovar mais. Quem detém mais o conhecimento, quem investe mais em educação, tem tecnologia e investimento. Então, acho que se essas três variáveis não são democráticas, eu acho que o resultante delas também não seria, né? Infelizmente. Professor, segundo os especialistas, e o senhor é um deles, a nossa geração pode estar vivendo, certo, a migração
de uma revolução industrial, ou seja, a gente vai ver 2 revoluções industriais, né? Tô fazendo aqui uma timeline, né? Vou ousar fazer essa timeline. A gente teve a primeira revolução industrial, certo? Máquina a vapor, e depois de um século veio a segunda revolução industrial, né? Onde tinham os motores elétricos. Lá para os anos 1970 veio a terceira, com computador, né, com a parte de eletrônica, enfim. E chegamos à indústria 4.0. Dos últimos 10 anos se fala muito em indústria 4.0, que é justamente esse tipo de inovação um pouco predadora que você citou agora, né, porque o aumento da competitividade das organizações, o aumento da produtividade. Se você aumenta a produtividade, é você ter o quê? O ser humano da linha de produção, né, e apertar um botão, dar um setup na máquina para ele ser mais produtivo. Né? E hoje também a gente já está falando na indústria 5.0, que é justamente a 5ª revolução industrial, certo? Da nossa geração. A gente está vivendo essas 2, né? Ao fim e ao cabo, professor, então a gente quer dizer, a gente pode dizer que essa geração vai viver as 2 ao mesmo tempo, ou vai haver a migração, e o que seria essa revolução 5.0? Essa evolução que você fez na história, né? Ela é interessante, eu tenho gostado bastante desse tema que você tem comentado. E, de novo, né, eu chamo a atenção, Walter, em relação ao tempo, né? Sim. Se você imaginar a sociedade, o mundo, a indústria, pode ser sociedade, pode ser mundo, pode ser indústria, né? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, o encurtamento do delta T entre as diferenças. Do tempo, né? Sim. Eu já venho começando a provocar nas minhas aulas, em algumas palestras, se nós já estaríamos vivendo ou se esse eventual Sociedade 5.0 estaria chegando. A gente não tem visto muita gente falando sobre isso ainda. Eu tenho muita humildade, apenas provocando. Né? Não quero dizer que será o que é. Eu acho que é apenas para levantar a discussão se nós estaríamos perto dessa virada, como você colocou. Eu acho que para a gente poder... Também pouco importa, né, se vai ser mês que vem, ou seja, isso não importa. O que importa é o nosso preparo e a nossa visão de quais são as características que cada um desses pontos, 1, 2, 3, 4 e 5, tem. E essas características são econômicas, sociais, tecnológicas, demográficas, etc. Tudo isso é um conjunto de conhecimentos. No caso e você foi muito feliz na colocação das variáveis de ruptura de um mundo para o outro. Então, do 3... Por que caracterizou o 3.0? Você colocou... o computador realmente foi um divisor de águas. Né? O computador é a internet. As tecnologias... Para mim, a informação é um ponto muito importante na 4.0. Porque a gente tinha computação, mas não tinha armazenamento. A 4.0, ao armazenar, primeiro em HDs e depois em nuvem, a gente consegue usar... A informação passa a ser um ativo fundamental na sociedade. Ou seja, informação é poder. Poder. E nós vimos, inclusive, do ponto de vista marco-político. Né? Nós estávamos aqui mais cedo, né, conversando, por exemplo, sobre a questão de guerras, né, do mundo atual que nós estamos vivendo, em especial Rússia e Ucrânia. Essa é a guerra do mundo moderno? Será que isso não era a guerra do mundo 2.0, talvez, né? Se informação é poder, André, qual que é a guerra hoje? Pois é. Qual que é a guerra? É deter maior número de informação qualitativa. Quem dominar a informação, o conhecimento, domina o mundo. Ou ter a capacidade de analisar essa informação. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de Big Data, estamos falando de Data Science, estamos falando de inteligência artificial. Né? Para mim, essas variáveis, elas vão ser determinantes para a virada para o 5.0. Aí você pode me perguntar assim, Wagner, mas isso já existe no 4.0. Não, sim, mas o problema é que o impacto disso não chegou. E eu acho que agora com o ChatGPT, eu acho que nós começamos a entender a virada. Para mim, são 3 variáveis importantes. A conectividade, que até então a gente não tinha uma conectividade efetivamente impactante. Porque sem conectividade, gente, não tem internet das coisas, não tem inteligência artificial, não tem robótica, não tem cirurgia à distância, né? Você sabe que eu sou médico e tal. Essa cirurgia Porque imagina, eu tô lá no meio da cirurgia, cai a conexão. Não tem como. Não tem como. Né? Ou seja, um carro vai cruzar com o outro, cai a conexão, não tem jeito. Então, a partir do momento que a gente vira pro 5.G... 5.0. Com o 5G, com a tecnologia, 5G, né? 5.5, a gente ganha efetivamente uma variável tecnológica fundamental. Ou
A questão da conectividade deixa de ser problema. Segundo, a gente migra a informação para, por si só. Acho que no mundo 4.0, a gente tinha só a informação, a quantidade, o Big Data. O Data Science agora é o grande lance. Nós vamos tratar essa informação. Isso. Essa informação passa a ser útil. Isso. Analisar, criticar e organizar. Qual o impacto disso tudo? A tomada de decisão vai mudar completamente. O modelo de tomada de decisão deixa de ser empírico, deixa de ser eu, Wagner, você, André, tomamos uma decisão porque a minha experiência... Não. Ela passa a ser mais analítica. Analítica. O mundo será mais analítico. E sendo mais analítica, é mais assertivo. Com certeza. Mais produtivo, mais resolutivo, mais assertivo. No fundo, nós estamos falando de produtividade. Mas de uma outra forma. Eu concordo que a produtividade foi um mantra no 4.0. Ela volta de novo no 5.0. Mas com um olhar um pouquinho diferente. Porque no mundo 4.0, a produtividade era à mercê do ser humano. Eu acho que o ser humano entra na sociedade 5.0 como um grande diferencial. Nós estamos falando de qualidade de vida, de sustentabilidade, que para mim vai ser um dos pilares do mundo 5.0. Já é. Né? Já é. E vai se tornar efetivamente, porque essa é a diferença. Ó. O conceito está aí, mas ele ainda não está enraizado. A hora que ele passa a fazer parte das nossas atitudes, do nosso comportamento de compra, da forma como a gente julga uma empresa A, uma ação de uma empresa A ou de uma empresa B, a gente passa a incorporar, a gente passa a ter uma nova sociedade. Por isso muda de 4 para 5. Porque essa sociedade efetivamente se torna mais sustentável, por exemplo. Incluindo decisões para o consumo, né? Consumo, nossa vida pessoal, o meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas, a questão do trabalho, a questão do trabalho, a questão do equilíbrio entre a questão do trabalho feminino, da mulher, por exemplo, hoje, né, que tem que ir para o trabalho e a sociedade precisa entender novas formas de trabalhar. Se para isso as reuniões têm que ser 7 horas da noite porque a CEO tem um compromisso 3 horas da tarde familiar dela, ela vai cumprir o seu compromisso familiar e a reunião muda para de tarde sem vai assegurar resultado. E aí vai entregar resultado do mesmo jeito. Isso seria a disruptura da Revolução 5.0, né? Porque a gente fala trabalho, né? Capital, produtividade, competitividade. Então, assim, esse exemplo é fantástico. Ora, eu tenho um compromisso às 3 da tarde, certo? Uma festinha do Dia das Mães, certo? Eu interrompo, né, o meu horário de trabalho, volto às 7 horas e eu continuo a ser produtivo entregando o mesmo resultado, se não for melhor. André, se a gente não interrompe o Dia dos Pais, quem é que está certo, quem é que está errado? Verdade. No mundo 4.0, talvez essa visão de não interromper para o Dia dos Pais aqui, porque no nosso caso, porque nós somos os homens, seria a decisão certa. E a gente sabe que no mundo 5.0 essa não vai ser a decisão certa. Talvez as mulheres, mais uma vez, estão nos ensinando. E elas... Mudança de conceitos, né? Não tem a menor dúvida disso. Né? Eu tenho a menor dúvida disso. Né? Eu vivo no mundo feminino, tenho 2 filhas, tenho uma esposa e sou um grande defensor dessa... Eu acho que nós vamos viver no mundo 5.0 também, gente, eu vou falar até um pouco assim, polêmico, assim, nós temos que parar com essas coisas de... Não vai haver mais diferença. Não pode mais haver mais diferença de nada. Como pode haver diferença de algo que é igual? Nós somos humanos. Ponto. O ponto de união é ser humano. Perfeito. E isso não importa se é de sexo A, B, ou intermédio, ou o que seja, se é cor A ou B, se é raça B, se é sociedade, se é classe social A ou B. Idade, né? Se é idade A ou B. Todos podem contribuir, né? Todos podem, todos têm seu papel, todos têm seus valores, todos merecem respeito, todos merecem a consideração. E eu acho que essa é a pegada da sociedade 5.0. Professor, inteligência artificial. Né? Estamos agora em um momento com o ChatGPT e há uma grande discussão. Né? Pessoas que acham que é extremamente favorável, outras que acham que é desfavorável. Não há quem conheça diretamente o processo que se torne isento para não tomar um lado. O que o senhor explica para a gente? O que é esse chat? De que forma essa inteligência artificial ela pode contribuir? Quais são as consequências diretamente?
A inteligência artificial nada mais é do que uma tecnologia que usa a alta complexidade da computação, né, dos sistemas computacionais, para, inicialmente, né, para armazenar e analisar uma quantidade absurda de dados, né? Coisa E que a capacidade humana, não infelizmente, consegue. não tem, Exatamente. não consegue. Isso é muito importante a gente entender. E depois nós vamos falar a repercussão disso. E a partir da evolução e desenvolvimento dessa tecnologia, essas análises, esses rearranjos de conhecimentos vão se tornando tão espetaculares, né? Tão do ponto de vista humano, né? Por que ele é espetacular? É porque ele está além da nossa capacidade de compreensão ou de realização. Sim. Ou seja, como eu posso, numa fração de segundos, soltar uma resposta, um contrato totalmente feito? É claro que a inteligência artificial é feita por seres humanos. São os seres humanos que imputam, né? O termo input e output, né? Do colocar dentro e colocar para fora, é um termo bastante pertinente para esse tipo de conversa. Então, quem imputa, né? Ou quem coloca dentro são seres humanos, né? E quem também... E a hora que o sistema ele joga para fora o resultado da nossa provocação, né? Somos nós que temos a responsabilidade de entender o que aquilo tá... A máquina não tem senso crítico. Não. E quem vai dar a ela o senso crítico dizendo continua? Somos nós. Bom, o que é isso então? Isso já tem algum tempo já, né? Sim. Todo mundo sabe que isso é inteligência artificial, mas agora... Ganhou uma repercussão maior, né? Agora está aqui, pessoal. Na nossa mão. Exato. Agora virou nosso brinquedinho de todos os dias, né? Pra vocês terem uma ideia, eu já escrevi 2 livros. Eu não, né? Eu e o ChatGPT, meu mais novo parceiro de produção de conhecimento. O que eu quero dizer para vocês, gente? Você perguntou, alguns são a favor, você colocou, né? Sim. Outros são contra. Uns têm medo, outros têm excitação de entender o que é. Até porque vem aquela discussão, né? Determinadas profissões podem vir a acabar devido a essa evolução. Guarda isso aí para a gente conversar também. Você está mostrando que não é. Cara, não é. Olha só, na última turma que eu fiz na FGV, antes que eu quero falar isso para vocês, vocês devem estar vendo aí na imprensa, enfim, né? Há um medo muito grande, principalmente do meio educacional. Nossa, as provas, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser o ensino agora? Como é que vai ser o estudo agora? Nós vamos ter que inovar. Não dá mais para fazer A mais B é igual de fazer outras respostas. C. Claro. O modelo de ensino do Decoreba acabou. Exato. Não então, existe mais. o que eu fiz? Para que fazer uma prova para avaliar a capacidade de um aluno? Nós temos que avaliar de outras formas. Então, aí vai entrar agora o ChatGPT. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi me familiarizar com a ferramenta. Então, eu tive uma audácia de escrever um livro sobre vinhos, eu e o ChatGPT, né? Eu provocando e tal, e ele me respondendo, e eu analisando. Por isso que eu falo que eu não sou mais o autor, eu sou o editor. Eu sou o criador, eu provoco, né? O ChatGPT solta, eu analiso e coordeno as respostas. Bom, a partir do momento que eu entendi um pouquinho como é que funciona, eu passei imediatamente a provocar meus alunos com ele. Então, na turma seguinte que eu fui fazer, eu mudei o trabalho de turma e falei, vocês vão produzir conteúdos e vão ter que me responder, tá? Usando o ChatGPT. É obrigatório usar a ferramenta. Os alunos de pós-graduação, ainda do aula de MBA. Mas como assim, Pedro? Não, nós já vamos aprender a usar. Nós vamos bater de frente. Inovador não tem medo, nós temos que bater de frente. O pessoal está aguardando. Quando é a prova? Não, então agora a gente chama de early adopter. Vamos ser os primeiros a adotar. Vamos bater de frente com a ferramenta. Vamos conhecer, vamos perder o medo dela. Né? E aí a partir dessas experiências iniciais, eu passei a entender mais o quanto que a ferramenta pode ser útil. Para quem ainda não conhece, ela é apenas um site de busca do Google, exatamente como a gente faz no Google. A gente põe ali uma pergunta, uma provocação, uma palavra. Então, assim, dependendo... Isso, para mim, é o primeiro ponto positivo e que eu acho que vai ser o grande diferencial do ChatGPT. Vai nos ensinar a fazer as perguntas certas. Quem faz as perguntas certas vai sair na frente. Então, se você perguntar alhos, responde alhos. Se você perguntar bugalhos, responde bugalhos. Então, o que você pergunta, da forma como você pergunta, eu já experimentei isso.
Eu já fiz os meus testes sobre isso, modéstia Era à isso que eu parte. iria perguntar, sobre essa padronização. Não tem. Porque acontece o seguinte, o senhor como professor pode fazer a mesma aula com o mesmo programa em 4, 5, 6 turmas, serão aulas diferentes, respostas diferentes, processos diferentes. Isso. E, inclusive, assuntos e debates diferentes. Isso. E o que acontece exatamente nesta plataforma diante de perguntas semelhantes? Eu não digo nem iguais, mas semelhantes. Então, a princípio, é uma coisa engraçada. Se você muda um pouquinho a forma de perguntar, ela muda a forma de responder. É incrível isso. Por mais que alguma parte da resposta esteja alinhada com a resposta Sim. anterior, então se você... por exemplo, eu escrevi recentemente um livro sobre sociologia. Na verdade, eu não escrevi. Sabe o que eu fiz? Eu sou um amante da área. Eu aprendi. Eu, mais do que qualquer outra coisa, eu fui como um aprendiz. Eu usei a ferramenta para aprender. E de forma assim, muito, muito simples, muito, sabe, sem ser, eu não sou um sociólogo, eu sou um sociófilo. Eu gosto da área, né? Então eu procurei aprender acima de qualquer outra coisa, fazendo as provocações sobre o meu olhar da área. Sim. Claro que aí vem. Mas se eu for um ignorante total da área, eu não vou conseguir produzir. Então eu tenho uma noção, eu estudei a estrutura da sociologia como área de conhecimento e fui provocando. Então eu pergunto, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, de economia. Então aí eu coloco lá quais são os impactos econômicos da inovação no mundo. Ela solta uma resposta. Uhum. Aí eu provoco em seguida. Esses impactos são semelhantes em países subdesenvolvidos, em países emergentes como o Brasil? Perfeito. Ela responde, não, no Já é Brasil, outra? branã. Tá, qual a relação da economia com as ciências políticas? Como o Estado pode... Ela vai e responde. Sabe assim, você vai provocando e aí vira um papo que soma. Sacou? Saquei. Vira um papo que soma. E a segunda coisa que eu quero falar do ChatGPT é a capacidade de analisar os outputs. Gente, vocês têm um programa que as pessoas estão nos ouvindo. Não consumam isso aqui de forma passiva. Consumam tudo que a gente está falando aqui e nos programas que vocês fizeram no passado e os que vocês vão fazer no futuro de forma crítica, Perfeito. de forma analítica. O que eu estou falando não é verdade. O que eu estou falando é a minha visão, a minha experiência, Dentro do seu meu conhecimento. estudo, dentro do meu Isso. conhecimento. Você tem a sua visão economista e de outros conhecimentos que você também tem, você como seu jornalista e outros conhecimentos que você tem, e assim nós estamos somando. Nosso Perfeito. papo soma. E por quê? Porque nós estamos aprendendo uns com os outros, né? Cada um com as suas visões, com as suas formas de acrescentar. Quem está nos ouvindo precisa desenvolver a capacidade de crítica, pessoal. E isso o ChatGPT vai nos ajudar demais. Se for de forma passiva, Ctrl+C, Ctrl+V, botou, copiou, colou e colocou, não. Quando eu escrevo os meus 2 primeiros livros que eu provoquei, assim, né, que a gente colocou, eu cortava, eu reescrevia, eu reeditava, eu mudava de Acrescentava informações, talvez ali não estavam. Exatamente, que eu achava que não estava boa, eu pedia mais. Eu pedia para excluir determinada coisa e colocar outra. Agora, isso a partir de um conhecimento prévio. Então, eu acho, não tenham medo do ChatGPT. E ele é só um deles, né? Sim, apenas... Nós estamos... isso. Todas apenas as uma outras... ferramenta apenas de inúmeras que estão aí. Isso. Microsoft, Baidu, na chinesa, né? Muitas outras empresas estão correndo atrás dessa ferramenta. E eu acho que essa vai ser uma das divisões para o mundo 5.0. Muita coisa virá. Tipo, e daí? É agora para a gente fazer o gancho naquela sua colocação da substituição do ser humano pela máquina. Quem não tiver alinhado com isso pode ficar fora do jogo. Bola agora é sua. O Spielberg lá eu acho que um filme há 10 anos atrás, 10, 15 anos, ele falava lá sobre inteligência artificial e ele mostra que chega um momento ali que ele trava, dá uma falha que a máquina não consegue substituir o homem. Diante da sua percepção, não diante da sua percepção, mas diante dos seus estudos, né? Eu sei que é difícil prever o futuro. Uhum. Mas eu pergunto, você já falou, mas eu pergunto mais uma vez. Esta ferramenta ou estas ferramentas, elas são capazes de substituir o homem? Profissões? O que o senhor vem percebendo? Sim, não. O que a gente tem... Bom, primeiro que
Eu vou citar um autor que é bem conhecido das pessoas que estão nos assistindo, que é o Noam Harari, que é um historiador israelense, né? Autor do Homo Sapiens, Homo Deus. Eu li, adorei. Eu li. Ele é Apesar que eu li, foi como o senhor falou. com crítica. Leia, observe e faça suas críticas. Exatamente. Porque existem... Ele não Perfeito o livro. Mas Inclusive, tem... eu vou fazer uma crítica a ele aqui, no que ele falou. Não é verdade Perfeito. absoluta. Ele soltou... Não é. Ele, numa entrevista a um jornal britânico, há uns anos atrás, ele fez uma previsão de que em 2050 nós vamos ter uma grande parcela da sociedade de inúteis. Seres humanos inúteis, que não vão servir para nada. E ele usa o termo desempregáveis. Né? Isso. E aí isso é um grande debate. Existe uma série de pessoas que defendem que as profissões são cíclicas e que a gente... No passado não tinha engenheiro de automação, por exemplo. Né? Hoje existe engenheiro de automação e ano passado... E outras A profissões... datilografia foi Exato. reinventada. Exatamente, você usou um exemplo bom. processo. Então, assim, o meu ponto é em que velocidade esse turnover vai acontecer. Né? Esse é o primeiro ponto. O que eu discordo do Noam Harari é em relação ao tempo. Sim. Eu acho que 2050 está muito longe. Está muito longe. muito longe, né? Mas nós corremos esse risco de estar muito mais perto, sem também cravar futuro. Mas eu acho que esse é um problema que nós já estamos começando a viver. Gente, basta entender uma coisa. Imagina o agronegócio, quantas pessoas colhiam cana, por exemplo, café, o que for, né? No agronegócio. Hoje, é zero. Não, e você... Nenhuma, porque o drone gigante que está lá... faz tudo. Nem piloto tem. Exatamente. Né? Então, assim, o que nós vamos fazer com essas 1.000 pessoas que colhiam naquela fazenda? Perfeito. Quanto tempo nós vamos demorar para pivotar essas pessoas para outras áreas do conhecimento? Aí vem aquela discussão inicial nossa do capitalismo, certo? Que tem aquele tripé, né? Mediante o bem-estar da sociedade. Você tem que ter governo, sociedade, capital, certo? Com a fiscalização do governo diante do capital. Isso. O capital gerando emprego e renda e distribuindo para a sociedade, não de forma igualitária, que a gente sabe que isso não vai acontecer. Sim. Né? Você é médico, você é um sociófito, né? Sociófilo. Sociófilo. Já entende aí, estuda o pensamento da humanidade e a gente sabe que o ser humano é egoísta na sua essência. Né? Então você vai ter uma divisão igualitária, mas uma divisão que cause o bem-estar da sociedade. Equilibrada, né? Exatamente. Minimamente equilibrada. Exatamente. Você tocou nesse tripé, a gente pode colocar uma questão. Ele está sendo ameaçado pela inovação? Até que ponto a inovação não está sendo um fator, e as novas tecnologias, etc., que está desequilibrando esse tripé Estado, comunidade e capital? Na medida que está empoderando quem? O capital. Né? Porque o Estado está perdendo o controle. De que forma, gente? Os conselhos, as sociedades, as associações de classe, os sindicatos, eles vão cada vez perdendo mais controle em pró da liberdade do capital. Vou dar o exemplo do Uber, por exemplo. Né? Sim. Então, antigamente, os táxis eram todos controlados pelas prefeituras, que tinham registro, que iam lá e tal. Hoje é livre. Hoje, qualquer um vai lá, dirige, entra no seu carro, entra numa plataforma. Mas que há uma consequência de fugas de divisas. Né? É bom? É bom. Mas, para onde... Sabe uma coisa que eu venho falando, mano? Toda vez que você pegar um Uber, toda vez que você clicar no Google, toda vez que você assistir um filme do Netflix, toda vez que você ouvir uma música na Apple Music, para onde você está mandando dinheiro? Estados Unidos. Sim. Deu para perceber a nova guerra mundial? Sim. O novo Não é você rearranjo mais de poder. invadir uma nação para ter poder. Eu não preciso invadir ninguém para ter poder. Eu vi uma guerra Eu faço uma invasão via inovação. Ou seja, eu crio uma empresa mega inovadora e que globalmente vai lá e que puxa 50 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, um dólar. Ou seja, a gente não está falando aqui na mudança de um meio de produção. Esqueci da Amazon, né? Enorme, né? A maior. Enorme. A gente não está falando de uma mudança do meio de produção, né? Como ocorreu ao longo da história, né? Você começa com o meio de produção escravista, né? Depois você passa para o meio de produção capitalista. A gente não está falando disso. A gente está falando na forma... como é que a gente vai rever a essência do capitalismo. É isso aí. Então, assim, sobre essa ótica,
Tem um professor da Universidade de Chicago, né? Que você sabe bem, né, André? Talvez a número 1 do Chicago Boys, né? Todos oriundos de Chicago, da Universidade de Chicago. O liberalismo econômico. É o berço do liberalismo econômico mundial e é a maior universidade, a mais ranqueada dentro dos conceitos da economia. O professor Haran, no seu livro O Terceiro Pilar, e ele tem um livro precursor desse, que é Salve o Capitalismo dos Capitalistas. Né? Então, os capitalistas podem estar destruindo o capitalismo na medida em que não entendem, você citou do ser humano egoísta, ao não entender a importância desse equilíbrio, puxa para o capital o poder muito grande. O professor Haran, nesse livro O Terceiro Pilar, ele cita muito que a comunidade, a sociedade, nós estamos ficando à mercê desse mundo, né? Com as consequências de emprego, por exemplo, com a inevitável substituição do ser humano pela máquina, com as questões e vários impactos de segurança pública, de saúde, enfim. Professor, de quem é a responsabilidade para induzir essa migração? Para que não gere. Eu estou perguntando porque... Essa pergunta sua é top. A gente discute isso muito em sala de aula. Vamos lá. Quem seriam os principais... Não é nem responsabilidade, mas quem não, tem... é isso mesmo. De quem deveria ser a responsabilidade ou quem poderia dar o guiar, pontapé, exatamente. guiar. Ou seja, a gente sair do capitalismo 1.0, por assim dizer, e passar para o capitalismo 2.0. Como a Nós gente temos alguns teve players. com a evolução das revoluções industriais. Nós temos alguns players a analisar aqui. O Estado é um deles. Sim. A escola, a universidade, o mundo educacional. O indivíduo, propriamente dito, do ponto de vista do individualismo, das decisões pessoais e próprias. E o próprio capital, o próprio mundo corporativo. Vamos lá. Imaginar que o Estado seja capaz de, numa magnitude como essa, de tirar milhares e milhares e milhares dos empregos de telemarketing, dos empregos de coletar no agronegócio, com um nível educacional aquém do que é necessário para essas novas profissões que virão, eu não acredito que o Estado teria capacidade macro, do ponto de vista macro, de promover essas transformações. Essa transformação. O setor educacional, ele responde às demandas da sociedade. Até um determinado ponto, né? Exato. Então, entendendo... Até antes de falar da educação, eu vou falar do indivíduo como... do ponto de vista individual. Imaginar que cada um de nós, enquanto seres humanos, irmãos da Terra, possam ter a consciência de que precisam buscar o conhecimento, que precisam fazer cursos, que precisam, sabe, estudar na FGV lá com a gente, né? Para poder... pedir demais, né? Se a gente imaginar que a sociedade teria essa capacidade, o ser humano individualmente, do ponto de vista macro, também tomaria essa decisão. Como o setor educacional responde a essa sociedade, também não vai fazer. Porque olha aqui a Federal de Alagoas ou a Federal de Minas, quais são as profissões mais concorridas do vestibular? Bingo, medicina, administração, economia, odontologia, direito, banana. Quantas vagas? Primeiro, tem o curso de Data Science, cientista de dados. Se bobear, as maioria das universidades do Brasil hoje nem tem o curso, sabe por quê? Ninguém quer. Mas tem uma pergunta. Recentemente a gente vem vendo aí, Twitter, várias empresas de tecnologia fizeram demissões em massa. O que era diretamente a projeção para o futuro, ela não é bem isso. A gente está percebendo que há uma distorção aí, né? Olha, tecnologia você vai, você segue, é isso. E a gente viu aí sendo minado nesse campo de batalha aí, capital, inclusive. Só para a gente encerrar a primeira colocação. Desculpa. Para mim, o capital. Infelizmente, eu acho que no curto prazo são as empresas que precisam acordar para a sociedade 5.0. Para tomar essa decisão. Tomar as decisões. Porque quem vai, na verdade, do ponto de vista aqui, business, quem serão os mais impactados pela falta de talento? As empresas. O próprio capitalismo, o próprio capital precisa do talento para continuar sendo capital. Mas, professor, eu concordo nesse ponto de vista, né? Você fez uma colocação aí, fazendo uma análise. Será que é papel do governo? Será papel da sociedade? Será o papel das instituições de ensino? Concordo, será o capital. Mas como é que a gente coloca na cabeça das organizações... Que são feitas por seres humanos. Que são feitas por seres humanos...
né, que o capital... Aula de sociologia, aula de antropologia, Não tem filosofia. jeito, né, gente? Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não Por isso são seria- ciências sociais, né? Ciências sociais. Aí eu vou voltar um pouquinho. Não seria aí o papel do governo despertar ou fiscalizar Enquanto ou líder. criar normas e procedimentos, já que ele é o agente regulador disso? Perfeito. Porque uma coisa que eu falei assim, é o capital, é o que eu acho que, no curto prazo, quem deveria dar o pontapé inicial? Quem deveria ser o ideal? O ideal deveria ser o partir do Estado, enquanto Sim. conceitos de democracia, ou seja, o Estado que é Sim. alçado ao poder por Sim, nós. Sim, perfeito. Então, e nós, sociedade, temos a autocrítica de entender que precisamos keep walking, precisamos continuar Sim, caminhando. sim. Não podemos parar no conhecimento. Talvez um dos... Nós não falamos, mas a sociedade 5.0, conhecimento, junto com sustentabilidade, junto com ciência de dados, vão ser serão os diferenciais desse processo, né? A gente precisa mesmo incutir na sociedade o conceito ESG, de uma vez por todas. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, gente. Hoje, sustentabilidade, governança, ética, conhecimento, uma sociedade mais equilibrada, Desse que jeito respeite aí. o meio ambiente, que viva melhor. E não deixa de ser capitalista. Claro, porque nós vamos encontrar no mundo 5.0 uma nova forma de ser produtivo. Nós vamos continuar entregando. E aí entra a inteligência artificial. E aí entra todas as tecnologias Mas como que estão ferramenta, aí. né? Como Claro, algo, como aliado, sinérgico. né? Isso. Ou Então, seja, assim, as revoluções industriais, né? Do homem para a máquina e da máquina de novo para o Para o homem. homem. E aí, talvez respondendo a pergunta já. O ser humano será substituído pela máquina? Não. Não. Ele será sinérgico à máquina. No meu projeto de sociologia, do Desmistificando a Sociologia, eu coloquei, né, uma fantástica interação entre a inteligência artificial e o ser humano. Não foi a minha experiência, juntos, né, entregando produtividade, entregando resolubilidade, mas preservando a qualidade de vida, porque o tempo foi menor de produzir aquele conhecimento. Professor Wagner, para a gente encerrar, já diretamente por conta da hora, me fala um pouco do seu livro que é referência, que fala sobre tecnologia e O inovação. meu livro é o Inovação é Tudo, né? Eu tenho alguns outros projetos feitos, mas o mais recente, quando eu voltei do pós-doutorado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, em 2014, na verdade, terminou em 2014, 2015, né? Eu, provocado pela dinâmica, né? Do meio acadêmico, de produzir conteúdo e tal, eu escrevi a primeira edição do Inovação é Tudo, foi um sucesso bem legal, ele foi escrito inicialmente pela editora Atlas e agora, ano passado, eu lancei a segunda edição. E obviamente um livro de inovação não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Eu não posso apenas reeditá-lo, eu tenho que reescrevê-lo, né? Então eu fiz uma releitura de algumas ferramentas e aumentei principalmente nossa conversa de hoje, essa parte do cenário de inovação, do mindset inovador, que é uma coisa que eu gosto muito. Tem uns 20% a mais de conteúdo na segunda edição. Ele está disponível na Amazon. Fazer o quê? É um livro para quem está começando ou para quem já segue? Para Ambos. Para ambos. Porque assim, possível compreender. eu sempre me preocupei muito em todos os produtos acadêmicos que eu solto. Eu acho que a nossa conversa aqui ela é um pouco esse resultado de procurar dar conteúdo de forma didática. Perfeito. Né? A gente não... ser didático, ser compreensível, não precisa ser superficial. A gente pode encontrar esse meio termo que eu acho importantíssimo. O livro é assim, ele é fácil de leitura. Os alunos, principalmente, que me dão os feedbacks, as pessoas que leem, né? Falam muito assim, pô, Wagner, é a mesma coisa de ouvir você falando. Eu falo, que bom, né? Porque é uma outra forma de comunicação. E esse é o objetivo mesmo, né? De passar. Meu livro não é um livro de autoajuda, de inovação, não. É um livro que tem conteúdo. Sim. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de entregar um pouco de conteúdo, né? E ele é bastante embasado. Tem ali o meu olhar, lógico, mas ele tem citação o tempo inteiro, é muita bibliografia, muita literatura o tempo inteiro. Está disponível na Amazon em e-book, né? O livro físico vai se tornando complicado. Eu tenho alguns exemplares do livro físico, mas a gente produz sob demanda, né? Vamos dizer assim. O livro tem um tamanho ideal, é menos de 300 páginas. É um livro bastante... onde você vai ver desde dos cenários, ferramentas, modelos, empreendedorismo, gestão do conhecimento, criatividade, que Faz é uma um coisa apanhado muito interessante bem sobre dos inovação. principais assuntos que envolvem a inovação.
Então, divulgando um pouquinho do nosso trabalho, né? Que bacana. Agradeço. O senhor pode... Ah, desculpa. Não, pode finalizar. Vai Não, lá, o senhor fique à vontade. pode- Não, o senhor gente, pode fazer. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Estamos aqui em Maceió aí com a FAM, FGV. A gente veio aí para um modelo, um trabalho esse fim de semana. E é uma coisa que me encanta muito, eu gosto muito do que faço. Há 20 anos eu sou professor, né? Sou médico, né? Vocês... E hoje foi uma aula, viu? Muito obrigado pela Obrigado aula. a vocês, gente. Muita gente Ainda dá "Poxa, tempo mas de ser médico, Dá professor?" tempo de ser médico. Eu ainda tenho 2 especialidades. Eu sou cardiologista Ó, de formação, na formação clássica. Tenho um título especialista, toda essa parte RQE e tal. E agora, mais recentemente, venho aprofundando meus estudos em psiquiatria e fazendo um atendimento mais completo dos meus pacientes, né? Também na área de psiquiatria. De novo, né, gente? Não sou oficialmente um psiquiatra com o modelo tradicional do Conselho Federal de Medicina, mas fica aqui a minha provocação, né? Nós precisamos também inovar na formação médica. Como que um médico como eu, 30 anos de formado, com doutorado, com experiência, fui professor de medicina há 7 anos, como que eu vou adquirir um novo conhecimento fora do convencional? Sim. Né? Ou seja, eu não tenho mais como ser residente. Eu não tenho como fazer uma prova de ginecologia, talvez, ou de obstetrícia, porque cai isso na prova de residência. Mas eu tenho a minha capacidade de adquirir meus conhecimentos. Então, que novas formas de conhecimento a sociedade, o sistema educacional, Pode oferecer, o Estado, enquanto Conselho Federal de Medicina, enquanto os órgãos reguladores, nos oferecem? Não tem. E eu não posso ser psiquiatra porque eu não tenho o título de psiquiatra, né? Eu teria que fazer uma tal prova, enfim. Mas isso é só uma provocação, tá, gente? Que o mundo vai mudando. É claro que precisam ter regras, é óbvio, né? Não pode partir de mim uma associação total. Mas, enfim. Então, dá tempo de ser médico e essa multiplicidade de conhecimentos, eu acho que é o recado final que eu quero deixar para vocês, né? Bacana. O fato de eu ser médico não impede de eu ser professor de administração, não impede de eu ser... Eu fiz doutorado em medicina, fiz pós-doutorado em administração. Então, assim, eu tenho MBA, eu tenho uma formação meio dupla. E agora, muito humildemente, caminhando para os conhecimentos das ciências humanas, da sociologia, da filosofia. São 2 áreas que eu sempre gostei. E estou agora com o ChatGPT acelerando o meu aprendizado e, ao mesmo tempo, tornando esse aprendizado democrático. Quem tiver interesse, gente, é só me mandar um e-mail. Os livros são gratuitos, óbvio, porque, enfim, a ferramenta é gratuita, não seria justo o livro não ser gratuito. Mesmo porque conhecimento vai ser gratuito cada vez mais, vai ser cada vez mais despersonalizado. O conhecimento ele é democrático, aí sim. Ele precisa ser democrático para todos, né? O conhecimento ele precisa somar. ser acessível. Agradeço, professor. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Um abraço.